Boa noite, então, a todos. Obrigado aí pela presença de todos. Então, é muito importante a gente propiciar essa capacitação para todos os conselheiros, porque para a gente poder ter a nossa função social aqui no conselho melhor elaborada. Então, a gente vai conseguindo construir substratos para a gente ir juntando conhecimento e para a gente poder argumentar. Muitas vezes a gente está na reunião e a gente vê, poxa, eu queria falar alguma coisa, tá, mas a gente fica um pouco ressabiado, que a gente não tem todo o conhecimento que a gente gostaria de ter. Então, hoje é uma oportunidade de vocês, de uma maneira mais informal, da gente conseguir tirar essas dúvidas. Então, assim, o que eu peço desde já é que vocês não se acanhem de tirar dúvidas, de entender algumas coisas, aproveitar a Bianca vai falar, Vitor, faz favor. A Bianca vai falar do controle social no SUS, justamente do papel do Conselho. Depois o Ederval vai dar uma colher de chá para nós e vai falar do financiamento da saúde. O Ederval está fazendo isso na Prefeitura há muitos anos, então ele já tem uma propriedade e aproveitem para a gente entender. Pô, Ederval, como é que vem esse dinheiro? Como é que vem isso aqui? Como é que isso aqui vem de lá? Então, se a gente tem alguma coisa para perguntar, é hoje. Depois, o Dr. Leonardo vai falar do regimento interno, então muitas vezes a gente quer entender como que eu encaminho uma moção, como é que funcionam os ritos da reunião, então muitas vezes a gente fica em dúvida disso, eu posso falar agora, não posso falar, então essa também é uma oportunidade para a gente entender um pouquinho a dinâmica do conselho. E no final, a Débora e o Arthur não está aí, né? E a Débora que vai falar dos conselhos locais de saúde, tá, o papel deles, e aí, por exemplo, o senhor que está aqui hoje à noite, né, seu Dimas, que veio aqui, mora lá no CAIC, tudo. Então, assim, ela vai mostrar justamente isso, como que funcionam esses conselhos locais, como se exerce, como participar, como conseguir pleitear. Então, assim, vale a pena, tá? Eu acho que só tem a agregar para a gente, tá bom? Vamos lá, Bianca? Todo mundo já comeu um pouquinho? Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, para quem não me conhece, então sou secretária executiva aqui do Conselho, sou enfermeira. Os temas de hoje, como o Dr. Rodrigo falou, são muito importantes, mas são assim um pouquinho maçantes, porque todos eles trazem um pouco de legislação. Então, a gente vai tentar deixar a coisa mais dinâmica, mas tem coisas que não tem como a gente fugir. Se precisarem fazer alguma pergunta, tá? Fiquem à vontade. Então, vou falar um pouquinho do controle social no SUS para vocês. Então, para a gente falar de controle social, primeiramente, a gente tem que falar do SUS. Então, o que é o SUS? Segundo o Ministério da Saúde, o SUS é um dos maiores e mais completos sistemas de saúde pública do mundo, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país, criado em 1988 pela Constituição Federal. Então, em 1988, a Constituição trouxe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ele é administrado de forma tripartite. O que é isso? Então, a gente tem o ente federal, o estadual e o municipal. Tá? Então, qual é a estrutura do SUS? O SUS está estruturado em Ministério da Saúde, em secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde. E o que é, então, o controle social, de fato? O controle social é um dos fundamentos do SUS estabelecido na Constituição de 1988, que significa o entendimento e a participação e a fiscalização da sociedade sobre as ações do Estado. Então, eu trouxe para vocês pensarem, né? Quais ações do controle social você está realizando, né? Participa, acompanha das audiências públicas, das prestações de conta? Normalmente, os conselheiros, sim, porque passam aqui na reunião, né? O ano é dividido em 3 quadrimestres e a gente passa e apresenta para vocês. Mas, depois aqui do conselho, elas vão para a Câmara. Então, 3 vezes por ano, temos a reunião lá, que todo mundo apresenta a prestação de contas. É interessante para o conselheiro e para todos os munícipes, né? Na última que eu fui, por exemplo, tinha umas 10 pessoas, e era só nós lá que estávamos apresentando, né, Ederval? Nós até comentamos.
Vai às reuniões do orçamento participativo? Ano passado nós tivemos várias. É muito importante a população colocar o que é que precisa, para onde que seria interessante ir o dinheiro, né? Frequenta a Câmara Municipal para discutir os assuntos de interesse público? É muito importante, né? A Câmara é a casa do povo. Recorre às ouvidorias para registrar reclamações ou fazer sugestões? Rio Preto, a saúde de Rio Preto conta com 2 ouvidorias, a ouvidoria interna da Secretaria e o Disque Saúde, do Conselho Municipal de Saúde. Então, é bem importante isso. E como que o controle social, então, pode ser exercido, além dessas ações que eu disse? Individualmente pelo cidadão, dessas formas que eu comentei, e coletivamente por meio de organizações da sociedade civil ou instituições públicas, que, no caso, o Conselho é um tipo de instituição pública que exerce o controle social nas políticas de saúde pública. Então, o que é um conselho de saúde? O conselho de saúde é um órgão colegiado. O que significa isso? É um órgão que representa diferentes grupos da sociedade. Isso é um colegiado. De caráter deliberativo. E o que é isso, deliberar? O conselho se reúne com o objetivo de discutir um assunto, chegar numa decisão, num acordo, deliberar sobre aquilo, tá? E de caráter permanente, por quê? Ele não pode ser extinto, ele está previsto desde lá da Constituição e depois foi sendo regulamentado por outras leis e normas. Então, agora eu vou falar um pouquinho das leis aí mais importantes para o Conselho. Tá? Então, a Lei 8142 é a nossa lei principal. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. E o mais importante aqui para nós é essa partezinha aqui. O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e 2, o Conselho de Saúde. Então, quando a gente fala em conferência, que a gente teve aqui esse ano, né, o que a lei traz? A 8142 traz sobre conferência. Traz que são instâncias municipais, estaduais e nacionais. Então, a gente teve aqui a Conferência de Saúde de Rio Preto, então foi a instância municipal. Da municipal foram eleitos delegados para a macro-regional. E da macro-regional, então, vão para a estadual. E na estadual são eleitos e vão para a nacional. Aí, para que tudo isso? Porque essas decisões, essas diretrizes que são elaboradas, essas conferências, elas são utilizadas para fazer os planos de saúde dos municípios, dos estados e do ente federal. Então, é de suma importância participar das conferências. Inclusive, o SUS nasceu disso, de conferência. Então, a instância municipal, estadual e nacional, preconiza-se que se realize pelo menos a cada 4 anos, tá? Tem que ter representação de vários segmentos sociais, é convocada pelo Poder Executivo e, se não o for, extraordinariamente pelo Conselho Municipal de Saúde. E qual, então, é a finalidade? Já falei um pouquinho. Avaliar a situação de saúde do município, ou do estado, ou do país, propor diretrizes para a formulação de políticas públicas de saúde nos níveis correspondentes. Então, não sei daqui quem foi na conferência de saúde, mas nós tiramos diretrizes em cada eixo temático e já enviamos para a macro. E agora essas diretrizes elas vão continuar percorrendo aí o trajeto até chegar lá na nacional. E elas podem entrar no plano e nas políticas públicas nacionais. E vão, provavelmente, entrar aqui no próximo plano municipal. E o que a lei traz do Conselho?
Então, fala que o conselho é a instância também municipal, estadual e nacional. A gente tem os conselhos municipais, temos os conselhos estaduais e temos o Conselho Nacional de Saúde. Tá? Aqui em Rio Preto, não são todos os municípios que têm, mas também tem os conselhos locais. Rio Preto tem 27 conselhos locais, mas quem vai falar disso é a Débora, mais no fim da nossa noite aqui. Tá? Tem caráter permanente deliberativo, já falei sobre isso, e é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. E atua como? Na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas públicas. O Conselho não executa nenhuma política de saúde. Quem executa a política de saúde é o gestor, mas o Conselho fiscaliza e ajuda, apoia na elaboração dessas políticas. Opa. De repente passou tudo. Então, qual é a composição, de fato, do Conselho? O que a lei fala? A lei fala que a composição tem que ser paritária. A soma dos usuários deve ser igual à soma de trabalhadores, prestadores e do governo, como é aqui no nosso Conselho. 50% são usuários e os outros 50% são do outro segmento. Tá? Então, 50% de usuários... Não está funcionando. 25 de trabalhadores, 12,5 de prestadores e 12,5 do representantes da gestão. E qual seria, então, o papel do conselheiro de saúde? O conselheiro ele faz uma ligação entre o grupo que ele representa e o conselho. Então, por exemplo, o Zé Calixto, ele é usuário. Ele é usuário da região central. Ele representa aquela população. E ele liga aquela população ao conselho. E o conselho àquela população. Tá? Mesma coisa a Rita. A Rita é de pessoas idosas. Né? Ela está ligando aquela população, aquele grupo de pessoas. O seu Braz, a região dele. O gestor, da mesma forma, Dr. Rodrigo, no segmento trabalhador, no grupo dele, Sociedade e Medicina. Todos eles representam o macro. Nunca a si mesmo, nunca. Sempre o seu segmento, sempre quem está ali, o seu grupo. Tá? Os conselheiros também, eles não podem, por conta própria, exigir providências, fiscalizar por conta própria. Sempre tem que se reportar ao Conselho de Saúde. E o Conselho é que adota as medidas, de várias formas. Tá? Pode trazer, depois o Léo vai explicar algumas questões do regimento, e principalmente pelo Disque Saúde, que é o canal onde o conselheiro formaliza uma reclamação, um elogio, uma denúncia. Tá? Agora está ficando mais chato, né? Porque é mais legislação. E nós temos também a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 453, de 2012, que aprovou algumas diretrizes para a instituição e reformulação e reestruturação dos conselhos. Então, ele trouxe diretrizes da definição, mas a gente já falou um pouco, da instituição e da reformulação, a gente também já falou. Da organização ficou mais claro, tá? Então, composto por representantes de entidades, instituições e movimentos de usuários, de entidades de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades prestadoras de serviços da saúde. Tá? Ficou bem mais claro. E o 4, que é o mais importante aqui, que é da estrutura e funcionamento. As 3 esferas do governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde. Com o quê? Dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico, que o Conselho de Rio Preto tem tudo isso.
Agora eu vou falar do Conselho de Rio Preto, tá? Então, o Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto, ele foi criado em 97 e a lei foi alterada em 2002 na Lei 8567, que traz no seu artigo 2º, fica criado, junto ao Sistema de Saúde SUS, o Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, CMS, com as seguintes atribuições. Então, quais são as atribuições do Conselho? Isso é um pouco maçante, mas é importante falar. Atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, articular-se com os demais órgãos colegiados do Sistema Único de Saúde, organizar-se e normatizar diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde e estabelecidas na conferência, que eu já falei anteriormente, propor a adoção de critérios que definam padrão de qualidade e melhor resolutividade das ações de saúde, dos serviços de saúde, definir critérios para a programação e para a execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, analisar e deliberar sobre as contas dos órgãos integrantes do SUS, propor medidas para aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do Sistema Único de Saúde, examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes às ações de serviços de saúde, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações de serviços de saúde, incentivar e defender a municipalização de ações, serviços e recursos de saúde como forma de descentralização de atividades, solicitar informações de caráter operacional, técnico, administrativo, econômico, financeiro, de gestão de recursos humanos, entre outros. Divulgar e possibilitar o amplo conhecimento do SUS no município. Definir critérios respeitando as leis, normas e regulamentações vigentes sobre a matéria para a elaboração de contratos e convênios. Apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior, a gente sempre faz nas reuniões, estabelecer diretrizes quanto à localização e a tipo de unidades prestadoras de serviços públicos e privados no âmbito do SUS, garantir a participação e o controle social através da sociedade civil organizada, apoiar, normatizar e estruturar a organização dos conselhos locais de saúde, promover articulações com órgãos de fiscalização do exercício profissional e superior, elaborar e aprovar o regimento interno e outras atribuições estabelecidas normalmente no regimento interno. Agora eu trago, então, a composição mesmo atual do Conselho, como é que está aqui em Rio Preto. Tá? Então, os 50% de usuário, quem é que representa os usuários? Um representante de entidades congregadas de trabalhadores em geral. Um representante de associações de morador. Temos o Jean aqui, né, Jean? Um representante de portadores de deficiência. Um representante de portadores de patologia. Um representante de idosos, aí a Rita. Um representante de associações que assistam crianças. Um representante de movimentos de mulheres. E 5 representantes do segmento usuário dos conselhos locais de saúde. Tem, eu vou mostrar. Tem sim. E a gente vai deixar disponível também. Então, todos esses representantes têm também o seu suplente. Tá? Então, essa conta aí é dobrada. Tá? 25% são trabalhadores de saúde, 3 representantes de trabalhadores, que são eleitos, trabalhadores do SUS, da rede municipal de serviços, a gente elege, tá? Também tem 3 suplentes, e 3 representantes de entidade de qualquer categoria profissional. Tem o CREFITO, né? Tem o IVADIR, isso. E temos 25% de gestores e prestadores. Tá? 3 representantes da gestão,
um representante de hospitais filantrópicos, um de prestadores com ou sem fins lucrativos e um de hospital universitário. Então, assim está formado o Conselho de Rio Preto hoje, atendendo às leis. As eleições aqui ocorrem a cada 2 anos. Então, o mandato é de 2 anos e podem ser reconduzidos uma vez. Tá? E a composição da mesa diretora desse biênio que começou agora, 2022-2024. E a equipe técnica do Conselho. Como presidente, temos o Dr. Rodrigo José Ramalho, vice-presidente Assane Lima Braga, secretária executiva sou eu, um assessor jurídico, Dr. Leonardo, coordenação do CLS, que é os Conselhos Locais de Saúde. Temos a Débora e o Arthur, que está ausente hoje por motivos médicos. O corpo administrativo, temos a Júlia e o Vitor, e nós temos hoje no Conselho um setor de tecnologia da informação. Nós temos um TI, que é o Fernando Carvalho. E quanto ao orçamento, que estava previsto lá na lei, que tinha que ter orçamento, não dá para ter um conselho sem ter o orçamento. Então, a lei municipal também fez a previsão de 0,25 do orçamento da saúde. Travou. As nossas comissões, então, nós temos previstas 5 comissões intersetoriais e 5 permanentes. As intersetoriais são a de saúde do trabalhador, não, 6 intersetoriais, desculpa. A de saúde do trabalhador, a de infecções sexualmente transmissíveis, a de saúde mental, a de pessoa com deficiência, recursos humanos e saúde bucal. E as permanentes: finanças, ética e conduta, atenção básica, média e alta complexidade e urgência e emergência. Esse é o nosso canal de ouvidoria externa, então, o Disque Saúde. Nele vocês podem registrar reclamações, dar sugestões, pedir informações e realizar denúncias. Outros órgãos de controle nós podemos citar o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das nossas redes sociais, tá? E da nossa comunicação. Então, o Conselho tem aí um website, tá? É o www.cmsriopreto.com.br. Lá vocês encontram tudo, tá? Então, a gente tem ali, ó, o Conselho, reuniões, atos normativos, conferências. Quando a reunião passa no YouTube, a gente põe um link ali, tem tudo que vocês precisarem. A ata da reunião, no dia seguinte da reunião, já está ali em atos normativos, Léo. Tá? Então, tem tudo ali. O que vocês precisarem do Conselho, tem tudo ali. Nós também temos um Facebook, tá? Temos um Instagram. Peço que vocês sigam a gente, por favor. E temos um canal do YouTube, onde a gente coloca as nossas reuniões ao vivo. Toda reunião é colocada ao vivo. Hoje, essa nossa capacitação, a gente está gravando. Vamos verificar a qualidade para colocar no YouTube depois. Mas temos esse canal, é bem interessante. Tem todas as nossas reuniões lá. Então, agora que eu falei tudo isso para vocês, eu queria deixar essa pergunta. Que tal colocar tudo isso em prática? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição.